Boa tarde e bem-vindos a mais um webinar da Actio, com a comunidade de gestão estratégica, né? Hoje a gente tem um tema muito interessante aqui para discutir, que é Analytics e estratégia, né? Ter dados não significa ter direção, né? Então, como é que esse mundo de dados e analytics se conecta com o mundo no nosso dia a dia aqui de gestão da estratégia e performance das organizações, né? Antes da gente mergulhar no tema, é, queria só passar para vocês aqui a estrutura do webinar, né? E também fazer alguns comentários aqui sobre, número um, a nossa comunidade, né? Então, nós temos uma comunidade de profissionais da área de estratégia e performance, e essa comunidade visa continuar a conversa depois do webinar, onde vocês podem trocar experiência, fazer networking, né? Compartilhar um artigo interessante, ou um caso interessante. Então, a conversa continua lá na comunidade. Quem ainda não faz parte da comunidade, pode acessar um link que está aqui, já está aqui no chat, né? Então você pode clicar no link ali e se inscrever para a comunidade para poder ver o que está acontecendo aí e acompanhar não só a Actio, mas também aí os pares, né, profissionais da área de estratégia e performance. E eu também queria pedir o apoio de vocês em preencher o formulário de feedback no final aqui do nosso webinar, para a gente saber o que a gente precisa melhorar, quais sugestões de temas vocês trazem também para futuros webinars. Aí pode trazer a sugestão, a gente vai buscar ali especialistas para falar sobre o tema, né? E também, quem quiser o certificado de participação, lá no formulário do feedback, você vai poder marcar que deseja o certificado e a gente manda o certificado para vocês depois aqui do nosso webinar. Lá na comunidade, vocês vão encontrar também os webinars passados. Então, temos aí talvez já dezenas de webinars interessantes, com temas dos mais diversos em torno ali do assunto de gestão estratégica. Se você quiser acessar e ver os webinars passados, você consegue pelo link. Eu estou vendo aqui que o Carlos Eduardo não encontrou o link. Ele está aqui nesse mesmo chat, logo acima aqui do seu comentário, tá, Carlos? Então, o link aqui, eu tenho boas-vindas do Matheus e logo abaixo o link da comunidade. Se você não tiver achado, reforça aqui que a gente te manda direto no chat para você, ok? Bom, eu queria dar as boas-vindas para os Christians, né? Dois Christians, o Christian Carranza e o Christian Borges, ambos da Consultoria União e com ampla experiência aí em não só o processo de gestão da estratégia, gestão da performance das organizações, como expertise profundo em analytics, né, em dados e como dados pode suportar tomada de decisões nas organizações. Bem-vindo, Christian Carranza e Christian Valeu. Borges. Uhum. Obrigado, Guilherme. Satisfação estar aqui Hum. com vocês, pessoal. Valeu, Guilherme. Mesma coisa. Muito bom estar aqui. Vamos lá. Uhum. Antes da gente mergulhar, então, no assunto, eu queria medir a temperatura aqui com a nossa audiência sobre o uso, de dados nas organizações de vocês, tá? Então, vai aparecer aí um pop-up com uma pergunta, se na sua empresa, qual é o maior desafio relacionado ao uso de dados na estratégia? Então, eu queria medir aí a temperatura da água, como é que está o nível de uso dos dados
nas organizações em que vocês trabalham. Se vocês têm muitos dados, mas são dispersos, se os dados não são confiáveis, se os dados não são atualizados na frequência necessária para tomada de decisão, se falta governança para transformar dados em decisões, ou se o processo de decisão de dados é longo e demorado, né? O processo de estruturação desses dados, vamos chamar. Aqui eu acho que tem um errozinho na resposta, né? O processo de estruturação de dados é longo e demorado. Então, eu vou responder aqui pela Actio também. Qual o maior problema nas suas organizações, né? E a gente está vendo aqui as respostas entrarem já. Temos aí os dados não são atualizados na frequência necessária para tomar de decisão, a falta de governança e ter muitos dados, mas eles são dispersos, difícil de encontrar, não tão fácil acesso como as respostas de principais problemas. Christian, agora até tivemos uma atualização e os dados dispersos passaram na frente, né? Uhum. Isso É. bate com a percepção de vocês, dadas a experiência que vocês têm em diversas organizações? Olha, Guilherme, o negócio é que assim tem muitos dados, as empresas hoje em dia, e com tudo que tem aí disponível, tem muitos dados, mas falta alguma coisa aí para ver boas decisões estratégicas aí. Eu acho que aí tem vários fatores influenciando, mas muito deles tá associados a que ainda tá muito baseado no achismo, né? Na intuição, na política, na hierarquia, por um lado. Mas tem também coletas de dados assim, sem propósito, sem conexão. Você recebe um relatório, os dados te remetem ao passado, não olham para frente, não olham para o futuro. Então, tem essas dificuldades aí, onde eu como C-level, como presidente, como tomador de decisão, não me sinto talvez tão seguro assim para tomar uma decisão baseada em dados, sim? Então eu acho que tem muito meio para isso, mas esse call to action aí, essa coisa de da gente disparar uma decisão, uma ação, isso está faltando, sim? Inclusive, há uns dias atrás, eu estava lendo uma pesquisa de uma consultora americana que se chama Price. Ela fala aí que 33% das pessoas que responderam aí a pesquisa deles confiam nos dados e o resto não, só 33%. Então é um problema assim e não é só daqui, não é só nosso, né? É geral. É isso, Guilherme. Beleza, e Eu você, só Borges? gostaria Sim, de, muito Hum. só completando meu xará aí, né? E quando a gente vê que governança aí talvez esteja na segunda posição, né? Quase próximo aí da primeira opção mais escolhida, mas o que a gente vê que é bastante comum é muitas vezes existem dados, né? Eles estão dispersos, como Carranza, meu amigo, falou aí, mas uma dificuldade grande é o que que eu faço com tudo isso, né? Ou seja, por onde eu começo, né? E o que eu faço. E isso está muito relacionado ao que a gente identificou aí, né? Como governança, né? Governança às vezes é um negócio muito amplo, né? Mas a gente está falando de governança de resultado, né? Ou seja, é aquilo, olhar para um resultado, olhar para um indicador, olhar para os dados e tomar decisão a partir disso. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Para além de ter dados, né? Então, é algo que a gente vê bastante comum por aí. legal. Vai, vamos mergulhar nisso aí então, né, Carranza? Por que muitas empresas têm acesso a dados, mas ainda têm dificuldade em conectar esses dados na tomada de decisão e não conseguem usar esses dados para boas decisões estratégicas, né? O que são as causas aí? Você ficou no mudo, Carranza. Bom, tem a ver com o que estávamos
comentando no início, né? Eu acho, assim, a minha percepção em função da experiência, né? Há muito silo nas empresas, há muita falta de integração. Olha, eu tenho dados, sei lá, eu quero saber se meu produto vai vender, esta nova ideia, este novo serviço, eu quero saber se vai vender. Ah, tem que pegar dados de marketing que estão no sistema. Ah, vendas, tem dados também, mas está em outro sistema, não conversa com o de marketing. E financeiro, como é que está? Não sei. Operações, tem informação? O custo, como é que está? Não, mas aí junta tudo no Excel. Aí, meu amigo, quando você quer tomar a decisão, já passou um mês. Então, silos. Na minha visão, silos é um dos grandes problemas. Estou cheio de informação, mas está tudo espalhado, tudo distribuído, nada conversa com nada. E eu, meu amigo, aí uma dor de cabeça. Então, para mim, esse talvez seria o fator mais importante, sim? Muito ligado ali àquela primeira resposta da enquete, né, de fato, de dados dispersos, né? Em Aham, sim. aplicações, softwares fragmentados, né? Exato, isso aí, é. Hum, E você, Borges, como é que você Indo vê nessa isso? linha de imaginar que os dados existem, né, mas que eles são fragmentados, o que eu vejo, assim, que também é bastante comum, né, é a turma ir para o lado da microgestão, né? Ou seja, de repente eu tenho dados demais e eles estão dispersos, né, como o próprio Xará falou aí, e aí, ao invés de eu pensar, né, em alguns poucos, vou levar agora para o lado dos indicadores, tá? Mas ao invés de eu pensar em alguns poucos indicadores que traduzam bem, né, aquilo que a minha área entrega ou que a minha empresa entrega, seja de produto ou serviço, eu começo de repente a mergulhar demais em algum dado e isso me leva à microgestão, né? Ou seja, eu perco o foco, né? Eu perco a visão do todo. Então, acho que ter dados demais e ter eles dispersos, muitas vezes é uma armadilha muito grande, né? E qual que é o caminho para fugir dessa armadilha, né? Se eu não consigo fazer uma boa gestão a partir de dados, eu deveria, antes de mais nada, perguntar o seguinte, né? Quais são aqueles poucos dados ali que me ajudariam a tomar decisões para melhorar meu negócio, ou para melhorar meu produto ou meu exato. serviço? E começar com poucos. Eu acho que esse seria um bom Uhum, caminho, né? É. uhum, Então, isso emenda na próxima pergunta que eu queria te fazer, que é sobre a governança, né? Que Sim. papel a governança tem para garantir que os dados estejam efetivamente apoiando a execução e não apenas a mensuração, coletar dado por coletar, né? Mas que eles estão realmente sendo útil, né? Então, qual o papel da governança nisso? Você já mencionou Sim. aí Hum. microgerenciamento, né? Então, alguém lá de C-level, ele tem acesso ao dado da nota fiscal que foi vendida para o... Mas isso não significa que essa informação está ajudando ele na tomada de decisão, né? Como é que você vê esse papel da governança, né? Você sabe, Guilherme, que enquanto você falava, aí me veio à mente que é uma situação que eu tenho passado nos últimos tempos aí, eu tive mais recentemente alguns projetos do agro, sabe? E são empresas que familiares, eventualmente, que cresceram muito rápido, né? E só queria puxar um pouco dessa parte da microgestão antes de responder sua pergunta, mas no sentido de que antes você tinha ali o fundador, dono, né? E ele, naturalmente, por ter uma estrutura menor, tomava conta de tudo. Daí a pouco o negócio cresceu 5, 10 vezes, às vezes em 5 anos, 3 anos, muito rápido. E ele continua querendo saber do prazo de entrega da mercadoria ou daquela nota fiscal em específico, sabe? Ou Uhum, seja, tem uma falha de governança aí, né? Agora, como é que a gente aterriza? O que é governança, né? É, se a gente pudesse resumir, né, uma interpretação para governança seria o seguinte: é uma rotina, uma sistemática que conecta decisões, né? Podemos chamar de decisões de estratégia, tá? Depende do nível, mas que conecta decisões, a execução e os indicadores barra dados ou barra informações. Ou seja, em última instância, é a gente ter algo que seja sistemático, né? Que aconteça periodicamente, para a gente acompanhar ali os resultados que são o termômetro do meu negócio, né? Se eu estou indo bem ou não. A partir uhum, disso, me ajudar a tomar decisões, né? O que que eu faço com isso? E, eventualmente, se eu ainda não tenho uma resposta do que eu vou fazer, né, que eu consulte eventualmente ali a minha turma que entende dos dados, né, os analistas, a turma do BI, a turma lá das plataformas,
para me ajudar a entender os dados numa relação de causa e efeito com os meus resultados, né? Ou seja, ah, a gente está aqui com um problema muito grande de tempo de entrega da mercadoria, ou a gente está com um problema muito grande de qualidade. Tá bom, talvez esses sejam grandes indicadores. Agora, o que ajuda a explicar onde a gente está falhando, né? Qual que é a etapa do processo, né? Qual que é a área, qual que é a matéria-prima, ou qual que é o produto semi-acabado que está me comprometendo, né? Então, assim, eu acho que, voltando ao início, né? A governança que vai juntar tudo isso. E é o que ajudaria a gente começar a olhar do macro para o detalhe, né? Para a gente fugir da microgestão. Legal. Excelente. Aí, Guilherme, sobre essa parte da governança, eu queria acrescentar aí meus 5 centavos aí, né? Porque Tá. você estamos falando aí, as empresas hoje têm zilhões de dados, sim? Mas uma governança bem feita, e no sentido que meu xará estava falando aí, você não deveria utilizar seus dados ou essa instância da governança apenas para responder perguntas, sim? Eu acho que uma boa governança com esses dados te fazem gerar novas perguntas. Nessas instâncias de governança, vendo os dados, você cria novas perguntas, você descobre coisas e essa governança é boa demais. Essa governança é boa demais, porque aí este, você responder, assim, utilizar os seus dados para responder perguntas e ficar. Eu, pessoalmente, eu associo isso com que você está utilizando os dados para explicar o passado, sabe? Olha, foi por isto, perdemos a meta por isto, não atingimos a meta este mês por isso. E aí você fica na justificativa, sim? Então, os dados não servem só para explicar o passado. Ok, explica o passado, mas ele tem que te ajudar a mudar o futuro. E isso está muito associado a saber assim, que perguntas eu vou me fazer em função de isto que está sendo mostrado nesta reunião de governança. Isso para mim é fundamental. Isso é uma governança que eu acrescentaria assim, estratégica, né? Para, para, para novas perguntas, assim, para ver o futuro. Eu acho que isso é super fundamental aqui. É isso. É, Uhum, deixa eu sair um pouco até do script para uhum, pegar essa resposta que você deu aqui e fazer uma provocação. Os uhum, dados, eles são a respeito do passado, né? Eles uhum, refletem o que aconteceu no passado, uhum. mas é importante você gerar valor futuro, né? Exato, isso. A gestão é sobre isso. Você não muda o passado, você vai Uhum, gerenciar o resultado futuro, né? Quão comum tem sido vocês verem as organizações criarem modelos preditivos para poder usar os dados do passado para conseguir criar cenários futuros e tomar ações efetivas, né? Então, é, modelos preditivos podem ser N modelos, né? Desde sim, inteligência sim. artificial até Uhum, só uma regressão ou um algoritmo uhum, em cima de um conjunto de dados, né? uhum, Mas, independente de qual prática ou qual método eles usam para criar esse modelo preditivo, quão frequente vocês têm visto o uso de dados para alimentar modelos preditivos para ajudar a tomar decisões sobre o futuro, né? uhum. Eu daria uma resposta parcial aí, Guilherme, me antecipando aí, eu vi que o meu xará já ia responder também. Mas é assim, é, parcial em que sentido? Eu vi muitas empresas com a rapaziada desenvolvendo uns modelos espetaculares de previsão, inteligência artificial, redes neurais, o que for, celulose e papel, cimento, cobre. Só que isso não sobe. Temos N modelos, mas assim, por isso que eu estou te falando uma resposta parcial. Não sobe. Por quê? Porque o diretor nunca viu, não sabe, nem entende o que é, não confia, é desconhecido. E aí, a galera da desenvolvimento de modelos são meio que assim, nerds, né? Lá nos computadores, desenvolvendo um super modelo, mas é aquela coisa, temos muita informação, mas
não, eu lá em cima, eu C-level, não entendo, não vejo, não. Então, assim, eu vi muito, mas nunca, assim, eu nunca vi um presidente dizer, olha, é isto que temos que fazer, está suportado por isso. Não, não vi, Guilherme. Eu estou te Legal. falando aí com 29 anos já de experiência. Tecnologia existe, o conhecimento existe, mas ainda Mas não é usado na alta administração para é, tomar as decisões. é aquele campeão olímpico que na hora do naufrágio nada cachorrinho. É isso aí. Mas é isso. Legal. Borges, algum complemento aí, né? Uhum. Você sabe que o bacana desses papos aqui, nessas conversas, a gente vê como as coisas se integram, né? Assim, e vai puxando um assunto do início ali, né? Quando meu xará, o Carranza, falou assim que você tem ali, de repente, o campeão olímpico, né? Aquele que gerou uma série de análises, né? E Sim, sim. poderia contribuir muito para o negócio, mas a coisa não chega lá em cima, né? Não chega na liderança, É. não chega em quem é tomador de decisão. E não chega porque não tem fóruns para isso acontecer, né? E não tem Uhum. fóruns porque remete à questão da governança, né? Então, assim, acho que o Xará falou muito bem. Governança não é só para olhar o que aconteceu para o passado, né? Óbvio que isso traz aprendizado, Uhum. mas para aquilo que for preditivo, que é o que a gente está falando aqui, isso também deveria ser parte da pauta de governança, né? E como é Uhum. que a gente faz essa coisa subir? É definindo fóruns para isso acontecer. E quando eu digo definir fórum, é definir sistemática mesmo, sabe? Pode ter certeza, se a gente definisse um fórum mensal que seja, sempre teria assunto para esse tipo de pauta. A Uhum. questão é se organizar para isso, né? Então, acho que é É, nesse caminho, é. sabe? É definir a pauta e sistematizar isso. Uhum. Legal. Beleza. Vamos entrar então em outra esfera, que é uma esfera mais metodológica aqui, né? De qual a diferença, né, que vocês podem me dizer entre controlar indicadores e usar analytics? Tá. Carranza, você poderia. Esse é comigo, esse é comigo. Aí, esse eu gosto. Mas é porque é, a gente, a gente faz muita diferença entre controlar, monitorar e acompanhar, né? Então, assim, você quer controlar um indicador? Quero. O que significa isso? Rapaz, se ele se desviar, você tem que fazê-lo voltar ao patamar que não devia ter saído. Isso é controle, sim? Não é simplesmente explicar que desviou por isto, por aquilo. Sim? Você tem que ter essa, como o meu Jara estava falando, né? Essa instância para ver que está desviado e você já chega na governança com o plano para corrigir. Então, isso é controlar um indicador. Sim? E para isso você precisa de analytics. Por quê? Porque tem que chegar na causa raiz e isso provavelmente vai implicar em você levantar dados, estratificar o problema, priorizar aí quais são os sintomas, sim, mais importantes. Dentro desses sintomas mais importantes, fazer estudos de análise de causa raiz, sim? Que se for uma encrenca grande, se tiver boa informação, você vai utilizar algumas ferramentas aí, boas de analytics, e geralmente você tem turma aí para fazer isso, boa, e bola bons planos de ação, pronto. Eu acho que analytics é fundamental para o controle dos indicadores. Ah, mas eu monitoro indicadores. O que significa monitorar? O que, que nós entendemos por monitorar? É quando você simplesmente releva um registro desse indicador. Por quê? Porque se um dia um KPI finalístico, um item de controle, um item de resultado se desvia, você tem dados daqueles outros indicadores meio que você monitora, só para saber se está muito desviado, feio, ruim, horrível. E aí monitora. E acompanhar é você só olhar, só de vez em quando. Por isso que a gente tem zilhões de indicadores, muitos, mas poucos você vai precisar controlar, sim? Agora, o resto você monitora, acompanha. Quer utilizar o Excel, quer utilizar folhinha de verificação, fique à vontade, monitorar, acompanhar. Agora, controle se faz com Analytics. Hoje em dia é assim. Xará, um comentário, 5 centavos. Vamos lá nos 5 centavos. Tá perfeito, Xará. Acho que se a gente pudesse fazer, digamos, um paralelo, né? A questão de o indicador, né? Ele está olhando ali o efeito, né? A temperatura da água, né? Agora, deixa eu entender como é que eu cheguei nessa temperatura, né? Em que condição, né? Por que que ela está assim, né? Ou quente ou fria, né? É onde o Analytics vai ajudar, né? Que é ajudar no mergulho, né? A entender exatamente onde está o problema e, eventualmente, até ajudar lá na frente do porquê que ele está acontecendo. Então, acho que é bem nessa linha aí, mas o Xará já foi Uhum.
É. bastante categórico e claro aí. Agora, Legal. tem um negocinho interessante, desculpa me meter aí de novo. De nada serve o Analytics se tua turma não sabe diferenciar uma causa aparente de uma causa raiz. Sim? Se a galera não sabe o método, assim, para que o Analytics, sim? Você só vai este, digitalizar a confusão quando você não usa o método, né? Pronto, era só esse É, detalhe, Guilherme. eu É. vivi uma época que foi eu chamaria de a era de ouro do BI, né? É. Que foi quando o BI começou a se difundir nas organizações e tinham projetos caríssimos, né, de BI que as organizações faziam e que as empresas de forma geral, e governo e tudo mais, e se coletava um monte de dados e gerava uma certa frustração depois, porque era um esforço muito grande, mas as pessoas não usavam, não entravam lá para fazer as análises, né? Uhum. O dado estava lá, a informação estava lá, mas as pessoas não usavam. E eu acho que tem a ver com isso que vocês acabaram de mencionar, que Analytics é parte de um modelo de gestão, né? Ela é uma Exato, etapa de um exato, modelo de gestão, ela não é o modelo em si. exato. É Só isso aí. ter o dado não vai gerar resultado, né? Você Uhum. precisa usar o dado dentro de um processo de gestão e Uhum. identificar quando que essa análise é pertinente e quando acessar o dado, né? Então, É. essa época que tinha esses projetos caríssimos de BI, para mim foi muito marcante, porque eu ainda era jovem naquela época, né? Uhum. E eu via esses projetos e a frustração que muitas vezes gerava, sabe? E para mim, isso que vocês falaram agora cai como uma luva, né? É, Porque é. Uhum. tem que fazer parte de um processo de decisão, né? E ele tem a Exato. Uhum. sua etapa lá dentro, de quando usar aquilo, né? Se você É. não tem o processo de decisão estruturado, o modelo de gestão, né? Ou o método, como o Carranza chamou aqui, Uhum. é só dado que fica ali Exato. armazenado, né? É, é. Legal. É. Bom, continuando aqui então, né? É, eu queria conversar um pouco sobre as lideranças, né? Como é que as lideranças podem identificar quais dados são relevantes para os objetivos do negócio e quais apenas geram ruído, né? Que é um pouco essa conversa que a gente já começou aqui, né? Então, existe o excesso de dado, né? Excesso de dado é uma coisa real nas organizações também, e saber separar aí o joio do trigo, né? O que que é dado relevante para a tomada de decisão para aquela esfera, né? E o que é ruído, né? Então, Borges, você quer começar com... Vamos lá. Acho que, de novo, é interessante que a gente vai juntando as pontas, né? Porque a gente falou de governança ali atrás, né? Questão de ter excesso de dados, né? E falou um pouco de priorização. É, Quando a gente fala de papel da liderança, né? Dentre outros papéis, né? Mas talvez um dos mais relevantes, a liderança é aquele que define o norte do, né? O alvo, né? Para Uhum. qualquer organização, né? Onde nós vamos chegar. Então, isso parte da liderança, né? E se eu fosse um pouco mais, digamos, catedrático aqui, se eu fosse um pouco mais do método, né? Liderança é quem vai definir ali a meta, né? Vai definir que é o nosso alvo, né? Bom, então, uma vez que essa liderança é responsável por definir o alvo, a gente pode pensar nisso como uma meta, pode ser uma meta estratégica, por exemplo, pode ser ou uma meta de melhoria, né? A gente deveria, a partir disso, né, identificar assim, qual é o indicador ou quais são os indicadores, né, que a gente vai medir aí para a gente avaliar se a gente está ganhando ou perdendo esse jogo, né? Se a gente está atingindo o alvo ou não. Então pode ser um indicador, pode ser dois, não tem um número, mas assim, comece sempre com poucos. É, e a partir disso, a gente deveria olhar para os dados que a gente tem e eventualmente até para os outros indicadores que a gente tem desdobrados, né?
mas tentar estabelecer uma relação de causa e efeito, sabe? Então, assim, a liderança definiu o alvo, a partir disso a gente vai ter ali uma meta ou algumas poucas metas, né? Tem ali os indicadores atrelados. O próximo passo seria entender uma relação de causa e efeito com os dados que a gente tem, ou seja, que dados que me ajudam a explicar esse meu indicador maior, essa meta maior. Então, acho que, voltando ao princípio, né? Isso vai evitar que a gente caia naquela situação de microgestão. Então, a gente parte da liderança, né, definir o alvo, a gente estabelece essa relação de causa e efeito, define ali o que a gente vai fazer, né? E acompanha tudo isso naquele modelo de governança que a gente falou agora há pouco. Se a gente conseguir, nesse caminho, ensaiar algo nesse sentido, eu acho que já é um passo muito grande, né, para a maioria das organizações, mesmo aquelas que já têm uma maturidade maior ou mais tempo de estrada, né? Uhum. Legal. É. Aí eu queria contribuir aqui, Guilherme, com uma coisa interessante, porque, assim, excesso de dados, sim? Quais atendem os objetivos do negócio, quais apenas geram ruído. E eu sempre, assim, se eu administrasse uma empresa, se eu fosse dono de uma empresa, presidente, que for, mas eu queria saber, assim, dados, né? Ah, beleza, eu tenho aqui 100 variáveis, dados, né? Desses dados, eu preciso só de alguns para gerar informação, sim? Vamos com um exemplo, para não ser muito abstrato, né? Ah, engajamento no Instagram em junho foi 25%, dado, sim? Ah, não, mas eu quero isso, tem que gerar informação. Olha, esse 25 representou, esse 25% em maio representou um aumento de 25% em relação ao mês anterior. Opa, está subindo. Sim? Isso é informação. Você já utilizou o dado, comparou, gerou informação. Aí o pulo seguinte é gerar conhecimento, né? Ah, mas de onde que veio essa alavanca? O que que alavancou esse crescimento? Ah, foram as mulheres de 25, 45 anos, que trabalham, não sei aonde, sei lá, mulheres de 25, 45. Opa, que interessante, hein? E esse conhecimento, o topo disso é a sabedoria, sim? E aí você precisa dizer, gente, e esse investimento que estamos fazendo no Instagram, não podemos modificar um pouquinho o orçamento e apontar um pouquinho mais para o segmento feminino de 25 a 45 anos? Isso dá dinheiro, homem. Então aí você tem dado, informação, conhecimento, sabedoria. Então, assim, você pode ter 100 milhões de dados, mas quantos são os que utiliza para tomar uma decisão sábia? São poucos. Então, se você pega um relatório, e eu acho que qualquer um aqui que estiver participando do webinar poderia pegar um relatório e ver quantos dados tem aí e quanta sabedoria tem aí escondida. Oh, esse trabalhinho deve ser interessante. Quantos dados são úteis e quantos dados são apenas ruído? Ou tá aí porque é bonito? Comprei um sistema que mede tudo, então tá tudo aí. Isso aí, tem que fuçar por aí. Acho que é importante isso, Guilherme. Legal. Uhum, E eu acho que tem a esfera também da pessoa, né? uhum, Então, se eu estou falando ali de dado de quanto de parada de produção teve uhum, na linha de lingotamento de uma aciaria, esse dado de, sei lá, corrida a corrida, né? uhum. Lá para o COO da empresa, isso pode ser ruído, porque a decisão dele não está naquela linha só específica, ou naquele tipo de aço, ou naquele turno. A decisão dele Sim, está muito acima. Então, esse mesmo dado que é ruído para ele, para um nível. para Aham. o supervisor da linha, daquele turno, É que tem que vital. tomar a Uhum, decisão se ele uhum. para a linha para Sim. fazer uma Uhum. manutenção ou não, não é É. ruído, é informação Uhum. para tomada de decisão, Para tomar a né? decisão. Uhum. Então, Perfeito. Excelente. mesmo Excelente. o mesmo Uhum. dado pode ser ruído para um Sim. e Sim, 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 muito sim, sim. relevante para a decisão para outro, Uhum. né? Uhum. É. Então, Uhum. esse é um ponto que eu acho É. relevante também.
Barbassa, se você me permite, acho que, Claro. de novo, né, procurando amarrar todas as pontas, porque a gente falou lá atrás de governança, né, e às vezes a gente associa a governança a algo que está lá em cima, na alta liderança da empresa e tudo mais, né, mas vou pegar o seu exemplo, tá? Tem dados ali que foram transformados em informações que deveriam ser utilizados numa governança que eu vou chamar de governança operacional, tá? Daquela área Uhum, ou daquela linha. Da uhum, mesma forma, eu posso subir um pouco de nível da governança tática, que vai reunir várias linhas ali, até uma governança estratégica que seja da usina como um todo, né? Pegando o seu exemplo de usina uhum. siderúrgica. Mas, ou seja, é justamente, né, identificar qual que é o nível que eu tenho que utilizar aquele dado ou aquela informação, né, para Exato. tomada de Uhum. decisão. Então, não tem certo nem Uhum. errado, tem um nível correto. Exato, Exatamente. exato. Exato. Uhum. Muito legal. E quando a gente fala de dados, a gente fala de tecnologia, né? Porque hoje em dia, com volume de dados, é impossível trabalhar no papel e lápis, né? É. Mas Então, aí tecnologia é com você, né, Guilherme? antes da gente entrar, eu Ah, queria fazer uma nova enquete aqui com uhum, o nosso público sobre qual tecnologia eles usam para suportar esse processo de gestão da estratégia e análise de dados, né? Se eles são tecnologias integradas, ou se são coisas à parte. Então, tem uma pergunta nova aí, na tela de vocês. Quais ferramentas são usadas para suportar o processo de gestão estratégica e analytics na sua empresa? Excel, planilhas, somente um BI, somente um software de gestão estratégica ou um software de gestão estratégica integrado com BI? Ou não tem ferramenta nenhuma, está ali na coleta de prancheta, né? uhum, sim. Como é que isso é feito na sua organização, né? Então, estamos entrando aí as primeiras respostas. Somente BI, software de gestão estratégica integrado com BI e planilhas, por enquanto, empatado aí, mas na verdade uma distribuição bem homogênea. Agora o software de gestão estratégica com BI passando à frente aí e Excel também, né? Bom, então a gente está vendo aquelas distribuições estatísticas de camelo que a gente chama, né? Uhum, sim, bimodais. Uhum. Bimodais, ou não tem nada e trabalha nada assim, trabalha com Excel e planilha, Uhum, ou trabalha ali com um sistema já integrado de gestão da estratégia, puxando integrado com BI, com uma fonte de dados para Analytics. Muito interessante aqui a resposta, né? É, de novo, isso aqui bate com a percepção de vocês do mercado? É isso que vocês têm encontrado nas empresas? Borges, pode uhum, começar. Olha, eu tenho vivido percepções bem variadas, assim, né? Se eu pegar minhas experiências mais recentes, é como eu falei, eu fiquei um bom tempo no agro aí, tem empresas que começaram pequenas e cresceram muito, mas eu também ultimamente tenho estado no setor financeiro, né? Bom, o setor financeiro, naturalmente, até por uma questão histórica e regulamentar, tem muito mais dados, né? Então eu vejo que eles têm muitos dados, talvez tenham boa capacidade de análise, mas não conseguem subir isso como o Xará falou. E eles ainda usam muito BI. Agora, eu não vejo ainda, pelo menos por onde eu passei, né, a utilização de um software de gestão estratégica integrado com BI, sabe? Uma ferramenta que integre tudo. Não é a situação mais comum daquilo que eu tenho visto, sabe? Soluções integradas desse tipo. Muitas vezes eu até tenho algumas fontes, mas elas estão dispersas, sabe? E isso cai naquilo que a gente conversou de ter a informação por ter a informação, mas ela não fazer parte de um processo de decisão, né? Porque uhum, se você tem é, só o BI, você tem o dado lá, mas você depende de alguém fazer a pergunta certa, no momento certo, para ir no BI para buscar uma resposta, né? uhum, Enquanto o software de gestão estratégica ele ajuda a criar esse contexto, né? A fazer a pergunta que você deveria estar fazendo na hora certa.
né? Só que às vezes o software de gestão estratégica integrada, Guilherme, o que eu vejo, né? Ele te ajuda a caracterizar o problema, vamos dizer assim, na identificação do problema. Uhum. Quando você vai mergulhar nas causas, no, em várias situações eu vejo que o software de gestão integrada te deixa a pé, sim? E você termina indo no Excel e Deus que me livre na prancheta, como você estava falando agora, porque você não tem, ele não foi dimensionado, não pensamos nisso, não sabíamos que isso podia acontecer. E aí você termina buscando causa raiz com folhinha de verificação durante uma semana. Então, assim, temos o software de gestão estratégica integrada, mas ele tem uma utilidade limitada. Ele caracteriza o problema. A encrenca é esta, tem este tamanho, está crescendo, tá estável, mas vamos mergulhar aí a ver qual é a causa. Aí é isso que eu mais frequentemente tenho visto, Guilherme. É. Eu concordo com você que você tem que conseguir prever que você vai precisar daquele dado, porque a Uhum, coleta e a integração do dado com o modelo de gestão, uhum. ela requer um trabalho, né? Você tem que Sim. conectar Uhum, os dados, os sistemas, puxar os dados. Se você uhum, não previu isso antes, que você poderia estar fazendo essa pergunta, né? uhum. Você, quando tiver a É. pergunta feita, você vai ter que nem você falou, correr atrás dos dados. Correr atrás, exato. É, É. isso aí. É. Mas eu acho que eu posso Ah, mostrar um exemplo vai. de Uhum. como essas duas coisas podem se conectar, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Enquanto eu estou aqui compartilhando a tela e mostrando um exemplo, para nossa audiência aqui, se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui no chat, tá? E a gente vai tentando responder as perguntas, não só perguntas, mas comentários, experiências que vocês têm, casos interessantes, pode colocar no chat aqui, que sempre enriquece aqui o nosso webinar, e a gente vai endereçando as dúvidas de vocês, né? Que é muito mais interessante do que a gente só bater o papo aqui sobre o que a gente acha interessante conversar, né? Então, vai colocando aqui no chat que a gente vai puxar suas perguntas assim que possível, né? Então, entrei aqui num software de gestão estratégica, tá? Até deixei aqui um mapa estratégico bem tradicional para exemplo, né? Onde eu tenho aqui os objetivos estratégicos, né? Por trás desses objetivos estratégicos, eu posso ir clicando e navegando, né? Para entender o que está por trás desses objetivos estratégicos. Então, aqui eu tenho indicadores e portfólios de projetos, né? Esses indicadores eu posso abrir em outros indicadores. Então, eu abri aqui o EBITDA, né? Tá, eu voltei atrás aqui sem querer. Então, eu cliquei no EBITDA para olhar mais profundamente aqui esse indicador. E eu abri aqui em custo operacional, despesa, receita. Então, esses são o próximo nível, né, de dobramento do EBITDA. Então, cada vez que eu vou um nível abaixo, eu vou chegando os indicadores mais próximos da operação da empresa, né? Nesse caso aqui, eu tenho o gestão de risco, né, vinculado à gestão estratégica. Então, isso aqui é um assunto para um outro podcast, né? Como trabalhar a gestão de risco atrelada à gestão da estratégia e da performance da organização. Então, aqui é só um exemplo, né? E eu vou mergulhar mais uma vez aqui na receita, né? Porque o problema meu está na receita, que está impactando o EBITDA, que está influenciando aquele objetivo estratégico. Então, vou chegar aqui num nível mais detalhado da receita, né? Um faturamento Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e eu estou vendo que aqui no faturamento Paraná eu tenho problemas, né? Metas não estão sendo alcançadas. E aqui começa a criar aquele contexto necessário para você mergulhar no Analytics. Porque aqui eu começo a ter a pergunta, né? A minha meta não está sendo alcançada.
O que está acontecendo? Por que ela está assim? E, principalmente, o que eu posso fazer para corrigir, né? Remover os problemas, as causas, e não ter esse problema de novo mês que vem. Mas o faturamento Paraná, ele é um indicador, ele é uma consolidação de dados, né? Então, a pessoa responsável por esse indicador, né, ele tem a meta aqui a alcançar. O Luciano, primeiro, ele, antes de mergulhar em dados, ele já criou um plano de ação, né? Quando ele recebeu essa meta, ele já pode ter feito uma análise e criado aqui um plano de ação, estabelecendo quem vai fazer o que para bater aquela meta. Mas apesar de estar executando esse plano de ação, ele não bateu a meta e tem que fazer uma nova análise, né? Então, vamos lá. Eu estou aqui no Faturamento Paraná, um indicador, só que por trás desse indicador eu tenho dados. Então, agora eu tenho a pergunta: o que está acontecendo com esse indicador? Eu tenho uma pergunta dentro do contexto da gestão da estratégia da empresa. O objetivo estratégico não está sendo alcançado. Eu vi que é receita que é o problema e é o faturamento no Paraná que é o problema. Agora, a gente tem a pergunta na hora certa. E agora sim, vou mergulhar nos dados, né? Então, ligado a esse indicador, eu tenho um painel de analytics, né? Que eu posso mergulhar na informação, cruzar dados, usar todo o ferramental de analytics para entender o que está acontecendo naquele indicador, entender as causas e, finalmente, traçar contramedidas, né? Então, isso aqui é um dashboard tradicional, né? Eu posso ir analisando, cruzando dados, fazendo predições, né? Tem todo um ferramental aí, estou usando no caso aqui o forecast para previsões, né? Todo ferramental que um Power BI, eu estou usando Power BI nesse exemplo, né? Oferece para análise de dados, dentro do contexto que a gente já comentou, né? Feita essa análise de dados, aí sim eu posso vir e preencher o meu relatório de desvio, né? Então, eu tenho aqui 15 mil de desvio, posso colocar os fatos, né? Quais foram as minhas conclusões da análise dos dados que eu fiz. Posso gerar paretos e outros gráficos, né? As causas, por que aquilo está acontecendo, né? Então, aí vem um pouco do que o Carranza mencionou, de saber identificar as causas fundamentais das causas meio, né? Uhum. Isso. Então, aqui você pode criar aqui diagramas de Ishikawa, né? Você pode fazer um processo aí de brainstorming, ou ideation, você pode priorizar as causas aqui numa matriz Good, fazer uns 5 porquês. Tem uma série de ferramentas, né, que o software te fornece. E as causas fundamentais, você pode marcar a estrelinha que ela vai para o tratamento de causas aqui. Então, marquei duas, né, que as duas estavam vindo aqui do Ishikawa, e não tem nenhuma ação vinculada ainda a essas causas, mas eu posso criar ações para tratar aquela causa, para que ela não aconteça novamente mês que vem, ou vincular ações que já estão em andamento, né? E tem, nesse contexto todo, inteligência artificial também, para ajudar a analisar esses dados e identificar essas causas. Então, se eu sou responsável por essa meta, eu posso pedir à inteligência artificial para me guiar ou buscar já os dados, fazer a análise e propor quais são as possíveis causas, né, desse desvio. Então, posso pedir para ela propor causas potenciais, então ela já vai puxar os indicadores em volta puxar antigas análises de causa, puxar as antigas ações que já foram propostas no passado
e sugerir algumas causas, ou eu posso pedir para ela ir me guiando, né? Me fazendo as perguntas. Ela vai analisar isso tudo e vai me fazendo perguntas, porque eu sou o conhecedor desse processo, né? Então, eu tenho muito mais informação do que existe nos sistemas. Tá? Ela pode ir fazendo as perguntas, me guiando como achar essa causa, ou depois de ter as causas, fazer uma análise das causas propostas para ver se não tem alguma lacuna ou alguma causa que está desconectada ali. Então, você pode usar aqui a inteligência artificial nessa análise de causas e, finalmente, controlar as ações que foram propostas para a remoção daquelas causas, né? Então, o que eu estava querendo enfatizar aqui é criar o contexto do uso de analytics, de dados, dentro de um modelo de gestão. Não é o dado pelo dado, é o dado para responder alguma pergunta relevante na gestão da estratégia ou na gestão da performance da empresa. Perfeito, perfeito. Faz sentido isso aqui, pessoal? O que vocês acham? Claro, claro. Uhum. Legal. É o que Vamos faz lá. o método funcionar, Guilherme. É o sangue do método, isso aí. Exatamente. É toda a tradução do método na ferramenta, né? Ou seja, integrando as várias partes, né? Uhum. A gente sai de algo macro, né? Como o Guilherme mostrou, e você chega lá no detalhe que é para entender como está acontecendo, que é o Analytics, né? Então, acho que a coisa fica organizada dessa maneira, né? Legal. Pessoal, eu acho que eu até tomei muito tempo aqui conversando. Eu empolgo quando eu entro no software, né? Uhum. Mas eu queria sair aqui do webinar com ações concretas, né, para o pessoal, para a nossa audiência aqui. Coisas que eles podem fazer voltando ali para a estação de trabalho e coisas imediatas, ações imediatas que eles podem tomar para usar melhor dados e analytics no contexto do seu trabalho. Então, Borges, que recomendações vocês têm? Acho que por tudo aquilo que a gente falou aqui, né? E dado até as respostas que a turma trouxe para a gente, que a gente viu que vários aí, né? A maioria não, né? Mas uma boa parte aí tem softwares integrados com BI e tudo mais. Acho que um ponto é, se a gente pudesse pensar em apenas uma métrica, ou um indicador, né? Ou um KPI, como a gente queira chamar, a gente consegue hoje, com os recursos que a gente tem, né? Ter essa visão integrada, desde o resultado do indicador algo macro, até entender o comportamento daquele número, passando aí pelas ações e ter um acompanhamento disso. A gente consegue ter tudo isso numa única plataforma, num único lugar? Eu acho que essa é uma pergunta que remete ao início da nossa conversa, né? Porque se a gente tem isso de maneira dispersa, talvez isso gere mais ruído do que propriamente nos ajude a tomada de decisão, né? Então, acho que essa é uma boa reflexão e uma avaliação para eventualmente a gente ajustar alguma coisa aí nas organizações em que cada um de nós estamos, né? Legal. Eu pensaria assim, eu diria assim, você que está participando deste webinar, terminou agora, beleza, ok. Vai lá e revise 3, 4, 5 decisões que você tomou. Hoje, ontem, antes de ontem, semana passada, pense nelas. Tinha dados suportando a decisão que você tomou? Era essa sequência de dados, informação, conhecimento, sabedoria. Você consegue ver isso? Ou foi no gogó, foi no achismo, foi porque você achou? Eu acho que esse takeaway é interessante. Movimenta a reflexão, porque se você foi no achismo, tem trabalho para fazer. Só isso. Perfeito. O que mais? Eu ainda acrescentaria mais uma aqui, né? Quando você voltar lá para a estação de trabalho, né? Você terminou o webinar aqui, se perguntar qual pergunta estratégica hoje você não consegue responder e acompanhar a solução de ponta a ponta com as ferramentas que tem, né? Então, eu mostrei ali um exemplo de uma pergunta, né? E quando a gente chegou lá no Faturamento Paraná,
Eu tinha dados lá, no exemplo que eu mostrei. Qual pergunta estratégica você precisa responder, mas não tem dados hoje para sustentar aquela resposta? Então, se você sabe, né, o que vai ser perguntado de você, você pode já começar a estruturar dados para quando você tiver que tomar aquela decisão, você ter dados apoiando a sua decisão. Excelente, excelente. Muito bem. Christian e Christian, muito obrigado aqui pela participação. Acho que foi muito rico. E para a nossa audiência, aguardo vocês no próximo webinar e nos vemos nos próximos projetos também, Christian. Beleza, muito obrigado, Guilherme. Valeu, foi bom demais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais.